Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Fala, pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei de Biologia, tá? E agora a gente vai falar de mais um bioma. Agora é a vez, ó, olha pra cá, do bioma Pantanal. Lembrando que na biologia, quando a gente estuda esses biomas, principalmente esses biomas brasileiros, a gente estuda os biomas quando a gente tá vendo ecologia, tá? E como ecologia é a parte da biologia que mais aparece nesses últimos vestibulares que a gente tem aí, então o que é que vai acontecer? Toda vez que a gente trabalha com a ecologia, que está trabalhando com a biosfera, a gente chega nos biomas. Lembrem que dentro do capítulo Ecologia, a gente estuda biosfera, que é a camada do planeta que apresenta vida. É a parte do planeta que tem vida. Aí o que é que vai acontecer? A danada da biosfera, ela vai ser dividida em 3 biociclos. Talassociclo, liminociclo, e o epinociclo. Aí quando nós estamos trabalhando o epinociclo, quando nós estamos trabalhando os ambientes terrestres, a gente chega no danado dos biomas, tá? Aí o que que acontece? A gente trabalha com os biomas brasileiros, que aí um desses biomas é exatamente o Pantanal, tá? Aí assim, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam mais sobre o Pantanal? Preste atenção. O Pantanal, ele ocupa uma área de mais ou menos 150.355 quilômetros quadrados. Preste atenção. Essa área aqui, você vai dizer que ela corresponde a mais ou menos 2% do território nacional. Do território nacional. Beleza? Você vai ter 2%, do território nacional. E um detalhe, tá? Diferente de outros biomas, aqui você não vai encontrar o Pantanal em vários estados. Se você não lembra disso aqui, esse danado desse Pantanal, ele vai ser encontrado em 2 estados do Brasil. Em 2 estados, que é exatamente o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, tá? Então, os únicos 2 estados aonde nós encontramos o bioma Pantanal é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Diferente de outros biomas que a gente trabalha dentro dessa coisa da ecologia, que esses outros biomas se alastram em vários estados, o Pantanal só em 2 estados, tá? E um detalhe importante, presta atenção, tá? Que agora a gente começa com aquelas coisas que geralmente eles usam para montar as questões. Presta atenção, tá? Uma característica que pode aparecer tranquilamente numa prova. É a maior área inundável do planeta. É a maior área inundável do planeta. Aí você pode dizer assim, é verdade, André, toda vez que eu escuto falar de Pantanal, principalmente no período chuvoso e tal, inunda tudo, exatamente. Mas tu sabe por quê? Tu sabe por que isso? Olha pra cá. Uma coisa puxa a outra, presta atenção. Isso aqui vai ser a maior área inundável, presta atenção, tá? Porque os rios que abastecem o Pantanal, olha pra cá, eles são provenientes de regiões muito altas. Então, como os rios que abastecem o Pantanal, eles vêm de regiões muito altas, nos tempos de chuva, nos tempos que você aumenta o volume de água desses rios, rapidamente você vai exatamente alagar essa planície do Pantanal. Rapidamente ele se torna uma área totalmente inundável, tá? Por isso que vocês vão encontrar em características de prova por aí, menino, olha pra mim, que o danado do Pantanal é a maior área inundável do planeta, tá? Não pode esquecer disso, tá? Outro detalhe importante,
reúne espécies encontradas em todas as outras regiões. Por incrível que pareça, você vai ter espécies de seres vivos de todas as outras regiões. É como se fosse um grande encontro. Trabalhe com o Pantanal como se ele fosse um grande encontro. Aí sabe o que acontece? Essa coisa dele reunir. Ora, se ele reúne espécies de todas as regiões do Brasil, espécies de todas as outras áreas, então, olha para cá. Você pode dizer que esse Pantanal, ó, ele vai apresentar diferentes paisagens. Ele vai apresentar diferentes paisagens, principalmente em épocas do ano diferentes. Ou seja, quando a gente fala de diversas paisagens, você pode muito bem dizer assim, ó. Vai ter uma hora que a paisagem parece muito com a paisagem da Amazônia. Mas vai ter hora que a paisagem, ó, pode aparentar muito a Caatinga, ó, ou o Cerrado. Ou o Cerrado. Então, o que acontece? Na verdade, o bioma Pantanal, ele é como se fosse um encontro de várias outras paisagens. É como se ele fosse, vamos dizer assim, é um bioma que ele tem paisagens, ele tem momentos que eles aparentam muito os outros biomas. É por isso, ó, que você vai encontrar espécies de todas as partes do país dentro desse bioma Pantanal. E eu já vou adiantando, tá? É por causa dessas duas características aqui, ó, que tem muita gente que fala que o Pantanal, ou chama o Pantanal, ó, de complexo. Ó, complexo Pantanal. Complexo Pantanal. Exatamente por causa da sua grande diversidade de espécies de seres vivos que nós encontramos dentro do Pantanal, que é o que na ecologia a gente fala assim, biodiversidade, né, para ficar mais bonito, e também por causa, ó, da grande variedade de paisagens que nós encontramos no Pantanal, novamente, viu? Principalmente por causa da mudança das épocas do ano, tá? A gente não pode esquecer disso, beleza? Então, pra gente iniciar o danado do Pantanal, tem que lembrar dessas coisas aqui, tranquilo? Mas assim, segura um pouquinho, porque agora é a hora da gente falar sobre a vegetação, tá? E a vegetação, eu tenho um monte de coisa para te mostrar. Ei, menino, menina, segura um pouquinho aí, tá? Valeu! Pronto, pessoas, vamos falar agora sobre a vegetação do Pantanal, tá? Mas assim, eu preciso que vocês prestem muita atenção agora, porque a gente tem um monte de detalhezinhos sobre essa vegetação, tá? Presta atenção. A vegetação do Pantanal, ela tem como uma característica inicial, presta atenção, ela ser formada por plantas migradas de outros biomas, tá? Lembrem que eu disse a vocês nas primeiras características que o danado do Pantanal, ele é um local onde a gente vai encontrar espécies de seres vivos de todas as partes. Com isso, a vegetação não seria diferente. Então, quando a gente trabalha com a vegetação do Pantanal, a gente vai dizer que ela é formada por plantas migradas, ó, do Cerrado, da Amazônia e da Mata Atlântica. Ou seja, é como se fosse uma vegetação formada por outras vegetações, tá? Por outras espécies. É tanto que vocês encontram por aí, presta atenção, que nessa vegetação aqui, eu vou ter raras espécies endêmicas. Ó, raras espécies, presta atenção, tá? Ó, raras espécies endêmicas. Endêmicas. Mas aí você pode dizer assim, ô Andrei, mas o que é uma espécie endêmica mesmo? Ei, menino, olha pra cá. Toda vez que você pega a espécie endêmica em qualquer tipo de prova, lembrem que a danada da espécie endêmica, ó, é uma espécie exclusiva. Então, o que acontece? Por incrível que pareça, por mais rica que seja a vegetação do Pantanal, mas a gente vai ter raríssimas espécies endêmicas, ou seja, exclusivas do Pantanal. Até porque a vegetação do Pantanal, como eu acabei de dizer, ela é formada por um conjunto de outras vegetações, ou seja, de plantas de outros biomas, tá? Não pode esquecer disso. E um detalhe importante, mesmo essas espécies vegetais, ó, serem ou vindas de outros biomas, você vai dizer, preste atenção, que você vai formar uma vegetação variada. Você vai ter uma vegetação variada, até porque é um encontro de vegetações de outros biomas. Então você vai ter uma biodiversidade grande dessas plantas. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas por que isso? Olha,
Essa vegetação variada, claro que uma das causas dessa vegetação variada, olha para cá, é exatamente as inundações. Ó, são as inundações. Lembrem que uma das coisas que caracteriza o Pantanal é exatamente a época inundada. Lembrem que é a maior área de inundação do planeta, tá? Olhe, o solo também vai influenciar isso, tá? O solo também vai conseguir exatamente fazer com que você tenha vários tipos de espécies vegetais. E um detalhe, é por causa dessa grande vegetação variada, olha para cá, que nós vamos ter, ó, a formação de várias paisagens. Lembrem que é por causa disso que você vai ter a formação, ó, de várias paisagens. Nós vamos ter a formação de várias paisagens. Aí você pode dizer assim, ô Andrei, mas tu pode me dar um exemplo aí dessas paisagens? Tu pode falar? Posso. Olha, quando a gente trabalha com as paisagens do Pantanal, eu vou mostrar uns exemplos de paisagem, tá? Uma paisagem muito falada dentro do bioma Pantanal, presta atenção aqui, que vocês podem encontrar em qualquer tipo de prova. Ei, olha pra mim. Segura a mão, não copia agora não, olha pra mim. São as baías. Então, dentro do bioma Pantanal, eu vou ter paisagens que nós chamamos de baías. Aí o que acontece? O que vai caracterizar uma baía dentro do Pantanal? Olhe, a danada da baía, ela corresponde a lagos temporários ou permanentes. Ei, de tamanhos variados, tá? Pode ser um lago pequeno, temporário ou permanente, ou pode ser um lago grande, temporário ou permanente. Isso vai caracterizar exatamente uma baía. Mas aí o que acontece? Quando a gente vai olhar para a vegetação dessa paisagem, aqui você vai ter a predominância, ó, de plantas aquáticas. A gente vai ter a predominância de plantas aquáticas, mas é aí que eu quero que vocês prestem atenção. Olhe, em questões de biologia, quando você pega essas coisas de plantas aquáticas, cuidado que quando eles querem complicar a vida de vocês, ó, lá na botânica, eles vão chamar isso aqui, ó, de macrófitas aquáticas. Ó, isso aqui são as macrófitas aquáticas. Macrófitas aquáticas são plantas aquáticas. Aí eu preciso que vocês não esqueçam que a danada dessas macrófitas, ó, elas podem ser emergentes, elas podem ser flutuantes, ei, e elas podem ser submersas. Vou repetir, tá? Você pode pegar uma macrófita emergente. O que é uma macrófita emergente? Preste atenção. A raiz dela vai se fixar no sedimento do fundo do lago. Lá no fundo do lago você vai ter a fixação da raiz. Ei, vai fixar lá no fundo do lago, ó, vai passar, ei, ela vai crescer e ela vai ter exatamente a formação de folhas fora da água. Você vai dizer que é uma macrófita emergente. Você vai dizer que é uma macrófita emergente, tá? Olhe, raiz, ela vai fixar, presta atenção, lá no fundo, lá no sedimento do lago. A danada da plantinha, ó, vai crescer o seu caule e as folhas vão ficar fora da água. Você vai dizer que isso é uma planta emergente. Mas aí você pode dizer assim, Andrei, mas tu falou de uma flutuante. Olha para mim, monstrinho. Quando você trabalha com uma macrófita flutuante, ei, olha para cá. Você pode pegar, preste atenção, você pode pegar a macrófita flutuante com a raiz fixada no sedimento. Lá presa no fundo, tá lá, presa. Mas aí o que acontece? Olhe, esse caule vai crescer e ela vai formar folhas que vão flutuar na superfície da água. Olhe, as folhas elas vão flutuar na superfície da água. Aí como essas folhas vão flutuar na superfície da água, você vai dizer que isso é uma macrófita flutuante. Agora tem um detalhe importante. Cuidado que essas macrófitas flutuantes ou essas macrófitas, que pode ser até uma emergente, elas podem apresentar heterofolia, tá? Lembrem que essas macrófitas aquáticas, eu vou até colocar aqui para tu não esquecer disso, ó. Ó, elas podem, tá? A Andrei disse lá no vídeo lá que eu vi,
Que ele disse que toda macrófita tem heterofolia. Ei, monstro, eu não disse isso não. Eu estou dizendo que as macrófitas, elas podem apresentar, ó, um fenômeno que nós chamamos de heterofolia. Heterofolia. Aí, assim, para tu não ter que arrancar os cabelos para decorar essa coisa, olha para a palavra com calma. Ó, hétero, você lembra logo de diferença. Ó, folia, esse sufixo folia, tu lembra logo de folhas. Então, quando eu falo heterofolia, é exatamente diferentes formas de folhas. Você vai ter diferentes formas de folhas, a gente não pode esquecer disso. Então, uma mesma planta, ó, uma mesma macrófita, como ela vai estar, claro, como ela é uma planta aquática, ela vai ter folhas de formas diferentes. Por exemplo, tem folhas que só ficam submersas. Tem folhas que só ficam, ó, emergentes. Ou tem folhas que ficam, ó, só flutuantes. Então, a folha que flutua tem um formato. A folha que fica sempre debaixo d'água tem outro formato. E essas duas folhas, elas podem estar na mesma macrófita. Como elas podem estar na mesma macrófita, você vai dizer que algumas macrófitas que nós encontramos nas baías da vegetação do Pantanal, ela tem a heterofolia, ou seja, folhas diferentes na mesma planta. Formas de folhas diferentes na mesma planta, tá? Não pode esquecer disso. Agora, claro, eu tenho macrófitas que são submersas. O que é uma macrófita submersa? É aquela que fica sempre debaixo d'água. É aquela que fica sempre debaixo d'água. Agora tem um detalhe, tá? A submersa, ela ainda se subdivide. Porque você vai ter a submersa fixa, aonde a danada da raiz, preste atenção, ela vai se fixar também lá no sedimento do fundo, lá no fundo do lago, e vai ficar presa. Vai ficar presa, as folhas, a planta fica toda debaixo d'água e nenhuma região dela sai. Ela vai ficar lá embaixo. Ou a gente vai ter as submersas livres, que a danada da raiz não se fixa no sedimento, então ela vai passear de acordo com o movimento da água, tá? Então, nas baías do Pantanal, aonde você vai ter a predominância dessas plantas aquáticas, cuidado com questões mais específicas, que é quando você trabalha com essa coisa de plantas aquáticas, lá na botânica a gente vai chamar de macrófitas. Aí, novamente, essas macrófitas podem ser emergentes, aonde fixa no fundo e as folhas elas saem todas da água. Você pode ter a danada das flutuantes, aonde elas se fixam no fundo, mas aí, ó, ela vai crescer e vai apresentar folhas que vão flutuar na superfície da água. Lembrem que a gente vai ter as submersas fixas, ó, que a raiz se fixa, mas a planta fica toda debaixo d'água. Mas eu também vou ter as submersas, ó, livres, aquelas que vão se mexer, que vão se movimentar dentro d'água, porque a raiz não fixa no fundo, tá? E cuidado que alguns apresentam heterofolia, tá? O que é heterofolia? Isso são diferentes formas de folhas presentes na mesma planta. Cuidado com isso, tá? Ó, depois das baías, eu vou ter as salinas. Aí, como o nome já tá dizendo salina, tu lembra logo de sal, né, monstro? Vê? Salina, sal. Então, quando você trabalha com a salina, você vai ter que lembrar que essa paisagem chamada de salina, na verdade, elas são lagoas de água salobra. Agora tem um detalhe, tá? Nessas lagoas de água salobra, claro, até por causa da sua salinidade, você não tem cobertura de plantas aquáticas, tá? Lembrem que nessas lagoas de água salobra, presta atenção, aqui não tem cobertura, tá? Ó, não tem cobertura, cuidado com isso aqui, não tem cobertura de plantas aquáticas. Aí, assim, como você não tem cobertura de plantas aquáticas... Ei, como é o nome das plantas aquáticas que eu acabei de falar? Como é o nome das plantas aquáticas? Isso, das macrófitas. Eu não tenho cobertura de macrófitas. Como eu não tenho cobertura das macrófitas, então você vai ter uma predominância de algas. Você vai ter uma predominância de algas. E essa predominância, ó, ela vai dar exatamente uma coloração verde a essas lagoas. Nós vamos ter exatamente uma coloração verde. Como a gente vai ter uma coloração verde, você pode ter certeza que essas algas que vão predominar dentro dessas salinas, ou seja, dentro dessas lagoas que nós chamamos de salinas, podem ter certeza, olha para cá, tá?
que são as clorófitas unicelulares. Ei, as algas que vão predominar aqui, porque eu não tenho a cobertura de plantas aquáticas, são as clorófitas unicelulares. André, o que é uma clorófita mesmo? Ei, toda a questão de vestibular, que você pegar esse termo clorófita, clorófita é alga verde. Clorófitas são as algas verdes. E essas algas verdes, elas podem ser unicelulares ou multicelulares, tá? Nesse caso dessas salinas, você vai ter a predominância das unicelulares, tá? Algas que só tem uma célula. Ei, e deixa eu contar um segredo. Alga não é planta, tá? Beleza? Não sai daqui sem saber disso, não. Ei, vou dizer de novo. Alga não faz parte do reino plante. Alga é do reino protoctista. Cuidado com isso nos vestibulares. Pelo amor de Deus, não sai daqui dizendo que alga é planta, não. Meu Deus, acabou com minha infância, Andrei. É, alga não é planta, não, tá? Alga é protista. Não esquece disso, beleza? Depois dessas linhas, ó, eu vou ter a cordilheira. Quando a gente trabalha com a cordilheira, ou quando a gente cita a cordilheira, preste atenção. Você vai dizer que a paisagem chamada de cordilheira no Pantanal são pequenas faixas de areia, são pequenas faixas de terreno não inundáveis. Não inunda, tá? A danada da cordilheira, ela não vai encher de água. E como ela não enche de água, vocês vão dizer, eu vou encontrar por aí, que isso aqui não vai encher de água, porque geralmente fica de 1 a 3 metros acima do nível. Geralmente essas cordilheiras, elas não enchem de água, ou seja, André, então quer dizer que toda a área do Pantanal não é inundável não, né? Não. Por mais que o Pantanal seja a maior área inundável do planeta, tem áreas que não enchem. E essas áreas não enchem exatamente por causa da altura. Geralmente ela vai ficar de 1 a 3 metros acima do nível normal do Pantanal. Aí essas áreas não enchem. Tá? Aí essas áreas que não enchem, a gente vai chamar de cordilheira. Então essa paisagem cordilheira do bioma Pantanal, ela vai ser caracterizada, ó, porque ela não enche de água. Aí você vai dizer assim, e a vegetação que eu vou encontrar lá? É uma vegetação de cerrado ou cerradão. Lembrando que a vegetação, quando é de cerrado, são aquelas plantas, de médio porte, tá? Que são plantas que lembram a vegetação do bioma cerrado. Agora, na cordilheira, eu também posso encontrar vegetação de cerradão. Aí, como o nome é vegetação de cerradão, são plantas grandes, são plantas altas que passam dos 15 metros de altura. Por isso, por isso que é chamado de cerradão, tá? Por isso que é chamado de cerradão. Lembrem que no bioma cerrado, eu tenho um ecossistema chamado de cerradão. E a característica do ecossistema cerradão lá do cerrado é que você vai ter árvores grandes, árvores altas que passam dos 15 metros de altura. Aí, na cordilheira do Pantanal, eu posso ter espécies de planta que nós encontramos lá no cerradão. Lembra do começo da história, ó? A vegetação do Pantanal, ela é formada por plantas de vários outros biomas. Por isso que eu tenho vegetação de cerradão dentro do Pantanal, tá? Não pode esquecer disso, beleza? E depois da cordilheira, eu tenho os campos. Aí o que é que acontece? Os campos, que são áreas que inundam, os campos, olha pra cá, são áreas inundáveis, tá? São áreas que enchem de água. E assim, os campos, eles vão ter uma vegetação predominantemente de gramíneas. E lembrem, tá? Gramínea é angiosperma. E eu vou te dizer outra coisa, olha pra cá. Podem ter certeza que essas gramíneas aqui, elas correspondem à principal vegetação do Pantanal. Ó, isso aqui é a principal vegetação do Pantanal. Quando você pega em provas por aí, área alagada com predominância de gramíneas, pode marcar Pantanal. Área alagada com predominância de gramíneas, pode marcar Pantanal. Você não erra questão nenhuma em concurso vestibular nenhum do planeta, tá? Agora um detalhe, lembrem que as gramíneas são plantas pequenas, tá? São plantas pequenas, mas são angiospermas, tá? Tem muita gente que pensa porque a gramínea é pequena, é uma briófita. Briófita não é gramínea em lugar nenhum. Gramíneas são angiospermas, tá? Por mais que seja um vegetal, por mais que a angiosperma seja um vegetal muito complexo, ela não precisa ser grande, grossa e forte, tá? As angiospermas podem ser pequenas.
Beleza? Não pode esquecer disso. E a gramínea é a vegetação característica do Pantanal. A gente lembra logo do Pantanal, principalmente essa coisa de gramíneas em áreas alagadas, tá? A gente lembra logo do Pantanal. Não pode esquecer disso de jeito nenhum. Tranquilo? E lembrem, gramínea é angiosperma. Vocês podem pegar questões por aí de botânica usando a gramínea como exemplo. E vai ter que usar a gramínea como exemplo. A gente não pode esquecer disso. Beleza? Então, ó, quando a gente trabalha com a vegetação no Pantanal, tem que lembrar dessas coisas aqui. Com isso, você não erra. Ei, questão de prova nenhuma que fala de vegetação do bioma Pantanal. Tá? Mas aí, tá pensando que acabou, é? Não acabou não, viu, monstrinho? Pera aí que eu ainda vou falar da fauna e eu ainda vou falar de alguns impactos que o Pantanal sofre, tá? Segura um pouquinho aí. Valeu! Pronto, pessoas. Pra gente fechar o estudo do bioma Pantanal, vamos falar agora sobre a fauna e os impactos, tá? Mas assim, vamos começar logo pela parte feliz, tá? Vamos começar pela fauna. Lembra que quando a gente trabalha com a fauna de um bioma, a gente vai estar trabalhando com os animaizinhos, tá? E por incrível que pareça, ó, o danado do Pantanal, ele é uma das faunas mais ricas do planeta. Ou seja, é uma das faunas que apresentam a maior biodiversidade de animais do planeta. E assim, quando a gente trabalha com essa coisa de fauna mais rica, isso aqui, ó, vai ser tanto na parte dos invertebrados, ó, tanto na parte dos invertebrados, que eu já vou adiantando. Quando a gente fala de invertebrados nessas faunas, geralmente os invertebrados mais estudados são os insetos, tá? Para vocês terem uma ideia, no Pantanal eu tenho milhares de espécies de borboletas. Milhares de espécies de borboletas. Então, geralmente, quando as pessoas estudam invertebrados nessas faunas, as pessoas vão logo para os insetos, tá? Agora sim, uma coisa que chama também muita atenção, e eu vou até ser bem mais sincero agora, chama mais atenção quando aparece nas provas, é a parte dos vertebrados. Ó, é exatamente a parte dos vertebrados. Então, quando a gente trabalha com os animaizinhos vertebrados, presta atenção, a gente vai trabalhar com peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Detalhe, tá? Quando você trabalha com esses animaizinhos no Pantanal, olha pra cá. A gente vai ter mais ou menos 263 espécies de peixes. A gente vai ter 41 espécies de anfíbios. Nós vamos encontrar 103 espécies de répteis. Olha as aves. 463 espécies de aves no Pantanal. E por último, eu vou ter 132 espécies de mamíferos. Então, haja diversidade de animal, lembrando que só são os vertebrados, tá? Aí você pode dizer assim, Andrei, nessa fauna vai ter espécie endêmica? Vai. Lembrem que do mesmo jeito que na vegetação, claro, na vegetação é mais raro, mas a vegetação você tem espécie endêmica, na fauna é mais fácil de você encontrar uma diversidade endêmica, tá? Ou seja, é mais fácil de você encontrar uma fauna endêmica. Andrei, tu pode me lembrar de novo aí o que é fauna endêmica? Quando eu pego esse termo endêmico, eu vou lembrar de quê? Ei, menino, quando você pega esse termo endêmico, lembrem que endêmico é característico daquela região. É aquela coisa que é exclusiva da região, tá? A gente não pode esquecer disso. É uma coisa exclusiva. Beleza? Aí vai sair. Exemplos, ó, exemplos de animais endêmicos. Eu tenho o coati, que é da espécie na sua, e eu tenho o tatu canastra, que é o Priodontos maximus. Aí você pode dizer assim, Andrei, tu pode me mostrar a foto desses animaizinhos que eu acho tão massa quando eu vejo a foto, tá? Eu sei que todo mundo adora ver foto desses bichinhos. Então, ó, ei, bota a foto do coati aí. Ó a foto do coati. Vê como ele é bonitinho. Tá vendo? Tira a foto do coati. Ei, bota a foto agora aí do tatu canastra. Bota a foto do bichinho aí. Vê como ele é bonitinho aí. Tá vendo? Então, ó, esses são os meus exemplos, tá? Para essa fauna do Pantanal. Agora tá. Antes de eu falar, não esquece que o Pantanal também é muito lembrado pelos jacarés e pelas cobras, tá? Pelos jacarés e pelas cobras. Lembra da sucuri, tá? Lembra da sucuri, nossa anaconda brasileira. Lembra que a gente encontra nessa fauna aqui. Tranquilo? Agora, depois que a gente sai da fauna, aí a gente vai ter os impactos. Assim, por mais que o Pantanal, ele tenha mais ou menos mais de 80% ainda da, vamos dizer assim, da área nativa intacta,
mas o Pantanal ele sofre impactos também, tá? Tá certo, ele sofre menos impactos, graças a Deus, do que outros biomas, mas ele sofre. E quando vocês são cobrados desses impactos exclusivos do Pantanal, presta atenção, o principal impacto do Pantanal é o desmatamento. O principal impacto do Pantanal é o desmatamento. E esse desmatamento é feito para quê? Olha para cá. Para você ter exatamente a formação de pastagem, exatamente para você ter criação de animais. Algumas áreas elas são devastadas para você ter exatamente o plantio de pastagem, exatamente para a criação dos animais, tá? Que é aí onde vai entrar a agropecuária. A agropecuária também, a agropecuária também desmata muito, tá? A vegetação do Pantanal. E depois eu tenho uma urbanização. Eu acho que essa urbanização, vamos dizer assim, essa urbanização é acelerada e desorganizada no Brasil, tá? É um dos principais impactos que todos os biomas sofrem. Todos os biomas sofrem, tá? Não pode esquecer disso. As queimadas também são muito faladas, tá? As queimadas no Pantanal também são muito faladas nos períodos secos, claro, tá? E cuidado com o tráfico de animais. Por incrível que pareça, essa fauna que eu acabei de falar aí, ela sofre muito de biopirataria. Ela sofre muito de tráfico, tá? E lembrem que isso aí, com o passar do tempo e de forma descontrolada, vai levar várias espécies, principalmente as endêmicas, à extinção. Então, se a gente não controlar isso hoje, pode ser que daqui a um tempo, essa fauna que eu falei hoje, ou seja, as fotos desses animaizinhos que eu mostrei agora, tá? Pode ser que vire só realmente lembranças de um passado, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa preservação, tanto da fauna quanto da flora. Beleza? Com isso aqui, a gente fecha a aula sobre o Pantanal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e eu também quero ver vocês aqui nas próximas, tá? Beijo, viu? Valeu!